3, certo? A Regional 3 é Sergipe e Bahia, correto? Então, nossa Arquidiocese de São Salvador é incluída nessa regional. Não tivemos antes uma participação muito boa, mas agora estamos dentro da regional, né? Desde já, é o primeiro compromisso com o novo coordenador. Então, vamos estar juntos. Ele está convidado hoje aqui para a palestra, né? Vamos levantar para a Ave Maria aqui pelo irmão, tá? Viu? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pronto, você pode voltar para sentar, que você deu agora errado ainda não. Quer assumir antes, né? Só lembrando, Robinho, ao final já entrega todos os cursos, né? Fica 7A, acho que é 7A que não pode vir, hein? Tá bom? Então, passa agora aqui a palavra para o nosso irmão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Prazer enorme estarmos aqui hoje. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço a Deus pelo acolhimento de vocês. Agradeço a Deus pelos nossos irmãos, Manuel, que faz parte da coordenação do Regional Nordeste 3, junto com a CNBB, lutando para que os homens do texto caminhem uma só mão, um só sentido, uma só direção, grudado com Maria, que é o caminho mais curto para chegar a Jesus. Maria é o caminho mais curto e mais seguro para chegar a Jesus. Então, de sorte que eu fico muito feliz, muito contente de estar aqui, e o nosso agradecimento a todos vocês que nos acolhem nesta tarde. Então, vamos falar um pouco sobre a espiritualidade do Rosário de Nossa Senhora. Eu estou dizendo um pouco porque depois da Santa Missa, a maior oração é o Rosário, depois da missa. Mas a missa, a Santa Missa, é o ponto mais alto da oração católica, apostólica e romana. Então, como o assunto hoje é o Rosário, eu gostaria que vocês ouvissem atentamente este áudio aqui. Em 1214, a misericórdia de Deus, mais uma vez, foi de encontro ao homem. Nesta aparição, a Santíssima Virgem Maria revelou a São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos, um meio eficaz e seguro para a salvação das almas, o Santo Rosário. No tempo de São Domingos, não muito diferente do nosso, a Igreja passava por mais um de seus momentos de crise. A difusão da heresia, apostasia e toda sorte de pecados se difundiam a níveis gritantes. A heresia cátara, e especialmente a albigense, se difundiam pelo sul da França e pelo resto da Europa. São Domingos tentou durante anos, com profundas e grandes reflexões, conduzir os filhos da Igreja de volta ao seu seio. Contudo, as palavras de São Domingos não se mostravam efetivas aos duros corações daquele povo. São Domingos insistia ainda mais ao Senhor pela conversão dos pecadores. Então aumentou suas penitências e chegou a fundar o Instituto Religioso, a fim de guiar as almas carentes da graça. Entretanto, a difusão da heresia já estava a nível cultural, o que fazia de seus esforços renderem poucas conversões e algumas de efêmera duração. Entretanto, com o santo propósito de conseguir a graça de Deus de mover a conversão mais pecadores, Frei Domingos entrou numa floresta próximo a Toulouse,
e entregou-se à oração e à penitência, disposto a não sair dali sem obter do céu uma resposta às suas súplicas. Após 3 dias e 3 noites de incessantes súplicas, quando as forças físicas de São Domingos já não aguentavam mais, apareceu a Virgem Santíssima do céu e disse-lhe: Meu querido Domingos, sabes de que meios que serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Senhora, sabeis melhor do que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, fostes vós o principal instrumento de nossa salvação. Eu te digo então que o instrumento mais importante foi a saudação angélica, a Ave Maria, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu rosário. Com novo ânimo, São Domingos correu para dar boa notícia aos homens, com o mesmo ardor que os grandes santos de Deus se dispuseram a ser arautos da verdade. Chegando à Catedral de Toulouse para fazer uma pregação, mal ele entrou no templo, os sinos começaram a tocar por obra dos anjos para reunir os habitantes da cidade. Ao iniciar sua pregação, os céus já davam sinal da verdade nas palavras de Domingos. Começou a falar e nuvens espessas cobriram o céu e desabou uma terrível tempestade, com raios e trovões, agravada por um apavorante tremor de terra. Os pescadores ficaram com mais medo ao verem uma imagem de Nossa Senhora em um local proeminente, levantaram os braços 3 vezes como forma de pedir a justiça de Deus contra eles, caso não se convertessem e pedissem a proteção de sua Santíssima Mãe. São Domingos intercedeu pelo povo e, pregando, implorou a misericórdia de Deus, e a tempestade cessou, permitindo-lhe falar com toda calma sobre as maravilhas do rosário. A maior parte dos presentes na Catedral de Toulouse arrependeram-se de seus pecados, abandonaram-nos e começaram a recitar o Santo Rosário. Como não podia ser diferente, a mudança do comportamento do povo foi muito grande. São Domingos, maravilhado pela graça do Rosário, passou a pregar com devoção necessária e estimular a récita diária. Através dessa santa devoção, muitas almas se santificaram e a heresia albigense foi derrotada. Conta-nos o Beato Alano de uma aparição de Maria Santíssima a São Domingos. Enquanto São Domingos recitava o rosário para se preparar para um sermão sobre São João Evangelista, apareceu-lhe Nossa Senhora e lhe entregou um pergaminho dizendo: Domingos, por melhor que seja o sermão que decidiste pregar, trago aqui outro melhor. São Domingos, muito feliz, leu o pergaminho e agradeceu a Maria e se dirigiu ao púlpito para começar a pregação. Diante dele estavam os professores e alunos da Universidade de Paris, além de um grande número de pessoas de importância. Surpreendendo a todos sobre o apóstolo São João, apenas afirmou o quanto este merecia ter sido escolhido para guardião da Rainha do Céu. Em seguida acrescentou: Senhores e mestres ilustres, estáis acostumados a ouvir sermões elegantes e sábios. Porém, eu não quero dirigir-vos a outras palavras da sabedoria humana, mas mostrar-vos o Espírito de Deus e sua virtude. Passou então a explicar a oração do Ave Maria, como lhe tinha ensinado Nossa Senhora, comovendo assim aqueles que estavam no auditório, entre eles homens cultos da sociedade. Devido às torrentes de graças derramadas por Deus, através
através da récita do rosário, a devoção se propagou por toda parte e tornou-se popular nas terras católicas. Entretanto, o comodismo dos católicos fizeram com que esta devoção, apenas 100 anos após de sua divulgação, fizesse entrar no esquecimento. A consequência direta foi o enfraquecimento e a multiplicação de males sobre a cristandade. A peste negra devastou a Europa, dizimando 1/3 da população. Surgiram novas heresias. A guerra dos 100 anos espalhou desordens por toda parte, e o grande cisma do Ocidente dividiu a Igreja durante longo período. Deus, movido novamente pela misericórdia, suscitou a vocação do beato Alain de la Roche, da Ordem Dominicana, com a missão de restaurar o antigo fervor pelo rosário. Um dia, o beato, ao celebrar a Santa Missa, em 1460, Nosso Senhor perguntava diretamente da Eucaristia: por que me crucificas tu de novo? E me crucificas não só por teus pecados, mas ainda porque sabes quanto é necessário pregar o rosário e assim desviar muitas almas do pecado. Se não o fazes, és culpado dos pecados que elas cometem. Motivado pelas duras palavras de Nosso Senhor, o beato Alain dedicou sua vida para divulgar esta devoção e assim conseguiu um grande número de almas para o Senhor. Nos momentos mais decisivos da história da Igreja, momentos esses de grandes provações e perigos, o rosário desempenhou um papel decisivo como muralha em defesa da verdadeira fé. Quando a Europa estava ameaçada pelos exércitos do Império Otomano, que ameaçava os católicos com uma imensa perseguição, o grande Papa São Pio V mandou toda a cristandade rezar o Santo Rosário, implorando a proteção de Maria Santíssima. Concomitantemente, auxiliado pela Espanha e Veneza, reuniu uma esquadra no mar Mediterrâneo para defender os países católicos. No dia 7 de outubro de 1571, os católicos encontraram uma poderosa esquadra de otomana no Golfo de Lepanto. Mesmo com a superioridade numérica do adversário, os cristãos saíram triunfantes da Batalha de Lepanto, afastando definitivamente o risco de uma invasão. Qual foi o segredo da vitória dos cristãos? Antes de travar-se o combate, todos os soldados e marinheiros católicos rezaram o Santo Rosário com grande devoção. A vitória que parecia quase possível deu-se com a proteção da Santíssima Virgem, a qual, segundo testemunhos dados pelos próprios muçulmanos, apareceu durante a batalha, infundindo-lhes grande temor. Bem longe de Lepanto, o Santo Padre aguardava ansioso notícias da batalha. Embora bem soubessem, devido aos recursos da época, só viria saber depois. No dia 7 de outubro, enquanto trabalhava com seu tesoureiro, Donato César, de repente se distraiu de seu interlocutor e, afastando-se dele, abriu uma janela e entrou em êxtase, recebendo assim a mensagem divina. Voltou-se para o tesoureiro e alegremente disse: ide com Deus, agora não é hora de negócios, mas sim de dar graças a Jesus Cristo, pois nossa esquadra acaba de vencer. E dirigiu-se à sua capela para render graças a Deus. A confirmação da vitória por vias humanas só chegou 2 semanas depois, por um correio que vinha de Veneza. No século XVIII, para comemorar a vitória da cristandade sobre o exército otomano, devida também à eficácia do rosário, o Papa Clemente XI
ordenou que a festa de Nossa Senhora do Rosário fosse celebrada universalmente. Irmãos, esta é uma breve história do Rosário, o poder do Santo Rosário. E naquela época foi confiado a São Domingos de Gusmão, depois ao Beato Elano, não sei se vocês se lembram, mas o próprio Jesus da Eucaristia fala mais ou menos assim: se tu não fizeres, quer dizer, se tu não divulgar, se tu não chamar as pessoas para rezar o rosário, você é culpado também pelos pecados dos outros, dos que vocês não chamaram. E agora, essa missão foi confiada a nós, homens do terço. No Brasil, nós temos 1.500.000 homens do terço. Em Bahia e Sergipe, 85.000 homens do terço. 85.000 homens nesses dois estados, falando coisas boas e fazendo coisas boas. Ninguém sabe. Agora, se 2 ou 3 fizessem coisa ruim, o mundo todo sabia. Infelizmente é assim. Muito bem. Então, nós hoje somos o responsável direto, não apenas por rezar o rosário, mas também por incentivar, trazer outros homens a rezarem o rosário. Por que eu digo isso? Porque geralmente a mulher está na igreja, geralmente ela está, e leva a sua filha, geralmente. Agora, geralmente também o homem não está na igreja, e o filho também não está, geralmente, tudo tem exceção, geralmente. Então, quando a gente convence um irmão nosso vir rezar o rosário, por certo, ele vem para a igreja, vai trazer o filho dele, e dentro da igreja vai formar o quê? Completar a família. Deus é família. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é família. Maria, José e Jesus. E Deus quer a família dentro da igreja. Nem só a mulher, nem só o homem, mas a família dentro da igreja. Por falar em rosário, eu olhei no dicionário. O que significa a palavra rosário? O que significa? Todo mundo diz, é um buquê de rosa, não sei o que lá. Não, a palavra rosário significa sequência. Então, o rosário católico é uma sequência de quê? De Ave Maria. Uma sequência de Ave Maria. E cada Ave Maria dessa, para a gente católico, corresponde a uma rosa que a gente dedica a Nossa Senhora. Agora, a gente não pode entender ou nem colocar na mente da gente que o rosário é apenas mariano. Não. Eu comecei dizendo aqui que Maria é o caminho mais curto e mais seguro para chegar a Jesus. Mas o rosário, ele é cristológico. Quando a gente recita o rosário, a gente recita Cristo. A gente vê Cristo. Agora, buscando quem? A sua mãe. Buscando quem? A nossa medianeira. Buscando quem? A nossa advogada. Buscando quem? A nossa intercessora. Então, nós começamos o rosário com o sinal da cruz. Depois desse sinal da cruz, nós fazemos um oferecimento a Jesus. Olha, aí já começa. Divino Jesus, nós oferecemos este terço, este rosário que vamos rezar. E ele diz, contemplamos os mistérios da nossa redenção. Depois a gente faz a profissão de fé da igreja, que ela é essencial. Nós fizemos hoje aqui, no início da oração do texto da misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Confesso não, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A nossa profissão de fé, dizendo que crê em Deus, crê na ressurreição, crê na igreja. Isso é você se entregando diretamente a Deus, ao Pai.
E depois nós rezamos o Pai Nosso. Por que o Pai Nosso? Porque é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. O próprio Jesus nos ensinou. E depois a gente reza as 3 Ave-Marias. Agora, vamos buscar de onde vem essa oração Ave Maria que os nossos irmãos separados não rezam. De onde vem? Aí eu gostaria que o nosso irmão Josaí lesse Lucas 1, 28 e 42. Não é A, é só esses dois, 28 e 42. Lucas 1, 28 e 42. Lucas 1, 28 e 42. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Quando a gente reza, procure o outro. Quando a gente reza Ave Maria, como é que a gente começa? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é bondoso. É uma oração que? Bíblica. No primeiro momento, a oração bíblica. Bora, José. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Agora vamos rezar a Ave Maria toda? Só a primeira parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É o que está na Bíblia? É. Por que não rezar? É o que está na Bíblia, meu irmão. Olha que oração. Agora, tem a segunda parte da Ave Maria. Fica aqui, Jorge. Tem a segunda parte da Ave Maria, não é isso? Na segunda parte, a igreja, ela devidamente autorizada por Cristo, cria a segunda parte, que é uma súplica. Então veja aí, Mateus 16, 18 e 19. 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. Achou? E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, pronto. Então Jesus deu essa autorização à igreja para fazer as coisas. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Ora, sabendo disso, a igreja complementa a Ave Maria com uma súplica. Vamos lá? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso é assim, aceito, é assim mesmo. Gente, é bonita ou não é essa oração? É profunda ou não é? Profunda. Vale a pena rezar ou não vale? Agora, eu acho, eu não sei, o que eu vou colocar aqui é um achismo meu. Eu acho que os nossos irmãos separados não rezam a Ave Maria, porque a segunda parte foi uma criação da igreja. Cadê a humildade? Cadê a humildade? Não é? Cadê a humildade? Mas o que mal diz isso? Santa Maria, Mãe de Deus. Não é verdade que ela é a Mãe de Cristo? Santa Maria, Mãe de Deus. E que pecado tem eu pedir? Rogai por nós. Não é nem por mim. Rogai por nós que somos o quê? Pecadores. Agora, nesse momento, a gente precisa de Maria, que é nossa medianeira, nossa intercessora, e principalmente na hora da nossa morte.
Rapaz, é bonito demais, eu chego a me emocionar um pouco. Claro, que é um dogma de fé, mas isso aí é outro momento. E depois a gente reza glória ao Pai, em honra à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo isso é em honra da Santíssima Trindade. A igreja festeja a Trindade Santa, que é eterna, manifestada como um Deus uno e trino, o mistério dos mistérios que encerra a vida humana, dá sentido a toda obra criadora, redentora, iniciada pelo Pai, assumida pelos filhos e completada pelo Espírito Santo. O ser humano é convidado a adorar a Deus em 3 pessoas, e 3 pessoas no único Deus. Glórias sejam dadas ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, sendo um fundamento da existência humana, e para que um dia as pessoas participem da vida eterna, em comunhão com Deus uno e trino. A seguir, dar-se-á uma visão, a partir dos santos padres, os primeiros escritores cristãos, a respeito da Trindade. E agora entra a parte assim importantíssima do texto. Eu não vou dizer que é a mais importante, porque todas são importantes, mas importantíssima do texto, que é as contemplações. Inicia-se as contemplações, anuncia-se o primeiro mistério, correspondente ao texto que vai rezar, para tomar consciência do mistério a ser contemplado. O ideal seria ler o texto bíblico. Então veja só, a dinâmica dos homens do texto dos homens, é rezar o mistério por semana. Por que o mistério por semana? Porque os 4 mistérios do texto nos relembra toda a passagem de Jesus aqui na terra. Nos relembra desde o anúncio até a sua ascensão aos céus. Então, quando você reza, nós nos reunimos uma vez por semana. Então, na primeira semana rezamos o mistério gozoso, a segunda o luminoso, a terceira o doloroso e a quarta o glorioso. Quando chegarmos no final do mês, a gente em conjunto já rezou, já contemplou toda a vida de Jesus aqui na terra, toda a passagem dele aqui na terra. Agora, diferente, para a gente não confundir, se eu rezo em minha casa, ou se eu vou rezar na casa de um irmão, que não seja aquela oração da nossa reunião do terço, aí a gente reza o mistério do dia, tá certo? Para a gente não confundir, tá? Então, a reza do terço, no seu grupo de terço, primeira semana mistério gozoso, segundo luminoso, doloroso, glorioso. Quando eu estou separado desse grupo, que eu estou rezando em casa, em qualquer lugar, nós rezamos o mistério do dia. Muito bem. Então, na primeira semana, os homens do texto rezam o mistério gozoso. Primeiro mistério gozoso, contemplamos. O que é que significa a palavra contemplar? Contemplar significa olhar com os olhos do coração. Olhar, ter amor, contemplar aquilo, ter atenção naquilo, bastante atenção. Olhar com bastante afeição, com bastante coragem, com bastante amor. Então, contemplamos o anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora. No meu texto, lá, que a gente reza todas as quintas-feiras, o primeiro objeto que a gente põe na bolsa para rezar o texto é a Bíblia, que é rezado assim, está entendendo? E aí, eu gostaria, lá a gente usa esse livrinho, no livrinho tem escrito ler Lucas 1, 26 a 38. Bora. Pode ficar sentado mesmo? Acho que é 55.
Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Prepara já o segundo, viu? Nós vamos, nossa dinâmica, esse primeiro mistério, nós vamos rezar, ler todo ele na Bíblia. Os outros não precisam, vai ficar uma lição de casa para vocês fazerem em casa. Uns outros, né? Eu fui professor minha vida toda, então aqui eu deixo a lição de casa também. Mas hoje eu já sou aposentado, né? Então, aí a gente reza o Pai Nosso e as 10 Ave Marias. Agora, só que esse Pai Nosso, essas 10 Ave Marias, é uma ajuda, né? Pedindo a Nossa Senhora, né? Que a gente entenda e faça o que a Bíblia nos diz, que é esta contemplação, tá? Acolher o Cristo menino no Natal, acolher o Cristo na figura de uma criança, que nós rezamos aqui no instante, tantas crianças se perderam, é o Cristo que está ali, né? Então, essa contemplação é para a gente tentar enxergar isso, e as Ave Marias é para pedir a Maria que insira isso em cada um da gente, né? Então, o importante mesmo, tudo é importante, mas importantíssimo é esta contemplação, porque é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria não é deusa, não. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Agora, Maria é o caminho mais seguro e mais curto para chegarmos a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, no segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Essa contemplação é importante, muito importante, e pode servir de exemplo para cada um da gente. É Lucas o quê? 39 a 45. Lucas 1, 39 a 45. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas.
Esta é a contemplação do segundo mistério. No terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o máximo de todos, né? Que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Já achou aí? Lucas o quê? Lucas 2, de 1 aqui. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu a Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvavam a Deus e diziam: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objeto da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou, e o que o Senhor nos manifestou. Contemplação do terceiro mistério. Obrigado, irmão. Contemplação do terceiro mistério. Agora vamos para o quarto mistério. O quarto mistério é a apresentação de Jesus no templo. Jesus é apresentado no templo. Como é lindo a gente estar na igreja e ver uma criança ser apresentada, né? É muito bacana, me emociona muito aquilo, né? Fazendo daquela criança as vezes de Jesus naquela época. Já achou? Lucas 2, de 22 a 34. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que deles se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe:
Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de reerguimento para muitos homens em Israel, e ser um sinal que provocará contradições. Quando a gente contempla esse quarto mistério, a gente contempla também a profecia de Simeão, que deságua na primeira dor de Nossa Senhora das Dores. A primeira dor de Nossa Senhora das Dores é justamente essa profecia: de ti, mulher, uma espada transpassará o teu coração, o teu peito. Então, veja que a oração do texto é muito importante, é importantíssima. E concluindo este mistério, este primeiro mistério, esse mistério gozoso, nós vamos contemplar o quinto mistério. É Lucas 2, 41 a 49. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Queridos, a contemplação do texto é importantíssimo a gente usar a Bíblia. Como eu falei no início, no meu texto a gente contempla tudo pela Bíblia, porque tem 2 sentidos. O primeiro é a palavra de Deus, né? Nós católicos temos 3 mesas para nós seguirmos, para nós vivermos, para nós vivenciarmos. A mesa da palavra, por isso que a Bíblia é importante, a mesa da Eucaristia e a mesa do dízimo, que é a sustentabilidade da igreja. Então são essas 3 mesas que nós católicos temos que vivenciar. Ora, eu dizia neste instante que esta contemplação desse quinto mistério, para nós que somos pais, a maioria aqui é pai, é para a gente botar a mão na consciência da gente. Jesus se perdeu e Maria e José foi achado na igreja. E aí a gente se pergunta, na própria contemplação desse mistério, a gente pode se perguntar: e se meu filho se perder, eu vou achar meu filho aonde? Seu filho vai para onde você leva. Se você leva seu filho para o bar, ele vai para o bar. Vá lá no bar que ele vai. Você leva também para casas de mulherins, digamos assim, pode ir lá. Se fosse feira, dizia a Laíde, que é a mais famosa lá, pode ir que seu filho vai estar lá. Mas se você leva seu filho para a igreja, seu filho vai estar na igreja. É um exemplo que essa contemplação nos dá. Agora, quando a gente termina de rezar um mistério, nós rezamos uma oração muito importante que Nossa Senhora ensinou lá em Fátima, aquelas crianças. Em uma aparição, Nossa Senhora ensinou esta oração. As crianças que foram acrescentadas, as crianças que foi acrescentada ao rosário: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrer principalmente os que mais precisam. Também uma oração ensinada por Nossa Senhora. Veja a riqueza do rosário, a riqueza do texto. É muito lindo.
E aí nós terminamos a primeira semana. Olha como os homens do texto começam o mês anunciando a vinda de Jesus. Maria vai a serviço, nos dando o exemplo de estar a serviço. Eu tenho 65 anos. Eu me lembro que quando minhas irmãs nasceram, mais novas, minha tia saiu, nasci lá em Pirá, minha tia saía de São Gonçalo para cuidar de minha mãe lá em Pirá, porque não tinha maternidade para ir em casa. E ficava lá 6 meses, 3 meses, 4 meses, cuidando de minha mãe. Maria, quando soube que Isabel estava grávida, mesmo sabendo que ia ser mãe do maior homem a pisar nesta terra, o que foi que Maria fez? Se colocou a serviço, às pressas. E quando a gente contempla esse mistério, a gente tem que olhar para a nossa esposa. Quando falta alguma coisa em casa, que a esposa pede, às vezes brava, a gente tem que ir providenciar essa coisa, às pressas. Lembre de Maria. E não ficar molando a mulher, porque a mulher não tem paciência, não é igual a gente. Não tem paciência. Então, Na hora que eles falaram meu nome aqui agora, atendi a minha. Então, às pressas, a gente tem que ir às pressas. Então, essas contemplações, sim. E a segunda da Bíblia é que a gente tem muitos homens que entram cru no texto e a gente precisa ensinar a manusear a Bíblia. É uma maneira que a gente tem de ensinar os homens a manusear a Bíblia. E também pela CNBB, que a CNBB nos diz que nós estamos com o pilar da palavra. São 4 pilares de evangelização: pilar do pão, pilar da palavra, pilar missionário e está faltando outro, da comunhão. 4 pilares. E aí entra o pilar da palavra. Mas a primeira semana acabou, foi legal, bacana, vamos para casa sorridentes, Cristo nasceu, Cristo foi apresentado. E quando a gente volta na segunda semana, o nosso Cristo já está com 30 anos. E aí entra o mistério luminoso. E aí nós contemplamos, o primeiro mistério luminoso, nós contemplamos, nós olhamos com atenção para o batismo de Jesus. Jesus se batizado. Jesus precisava ser batizado, gente? Não. Jesus é Deus. Mas Ele quis nos dar o exemplo. Nosso pai, meu pai dizia, meu pai nasceu em 1907. Aí meu pai dizia, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Algum de vocês também já ouviu isso. Mas a gente não pode dizer isso mais a nossos filhos. Não é? A nossos filhos a gente tem que dizer o quê? Faço o que eu faço, porque o que eu faço é correto. Porque a gente tem que ser o quê? Exemplo. Hoje eles aprendem pelo exemplo. Antigamente era o que o pai mandava aprender. Aprenda isso, a gente tinha que aprender. Mas hoje não, é pelo exemplo. Então, batismo de Jesus. Jesus batizou para nos dar um exemplo. E ainda foi mais longe quando ele disse: quem crê e for batizado será. Quem não crê e não for batizado será condenado. Então, a missão também nossa do texto dos homens, buscar aqueles homens que não estão batizados, para também ajudar a fazer o batismo, porque se eles morrerem pagãos, a culpa é nossa. Viu Jesus dizendo ao beato Elano? A gente que vai pagar pelos pecados dele. No segundo mistério luminoso, nós contemplamos o quê? O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. É por isso que a gente diz que Maria é nossa medianeira, Maria é nossa advogada. Por quê? Porque Maria disse: faça o que Ele mandar, o que Ele nos disser. Então, toda vez que a gente pede a humildade a Maria, Maria sempre está intercedendo ao Filho dela por nós. No terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o que há de mais importante. Tudo é importante, né? Eu me emociono, falo o que há de mais importante, mas é tudo importante. A vida pública de Jesus. Jesus passou aqui, meus irmãos, eu pensei que era dinheiro quando eu vi ali. Jesus é futuro dinheiro, né? Jesus passou 3 anos aqui nos ensinando. E mais do que isso, deixou que as pessoas escrevessem o que ele ensinou.
O que foi que Jesus nos ensinou? A nos reaproximarmos de Deus. Porque a missão de Jesus aqui na terra foi nos salvar, não foi morrer na cruz, não. Morrer na cruz foi uma fatalidade do momento. Se fosse hoje, o avião caía com ele. Não era assim? Ou outra coisa, ou bala, ou outra coisa. Mas na época era cruz, foi uma fatalidade. Porque ele mexeu com as estruturas. Né? Então, Jesus, eu estou no terceiro mistério, a vida pública de Jesus. Jesus nos ensinou, deixou que alguém escrevesse, 4 pessoas escreveram o que ele ensinou, João, Marcos, Lucas e Mateus, ensinou o que ele nos escreveu. Aí Jesus, eu acho que Jesus deve ter pensado assim, mas eu quero que esta palavra minha seja propagada, interpretada até o fim dos tempos. Agora, em uma condição, que ela não sofra deformação de conteúdo. E aí instituiu quem? O seu ministério. Receba o Espírito Santo. A quem tu perdoares os pecados, serão perdoados. E a quem tu retiveres, serão retidos. E aí Jesus instituiu a ordem, os ministros ordenados, padres e diáconos. Não, eu estou falando da vida pública de Jesus, o que ele fez na vida pública. O que ele fez na vida pública. Depois, Jesus disse, deve ter pensado assim, aonde eles vão pregar, em que local? Aí ele institui o quê? A casa da palavra. Pedro, tu és a pedra, e sobre esta pedra edifica a minha, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, e ainda Jesus disse, ficarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E é por isso que eu disse, eu tive com o assessor eclesiástico de vocês na reunião da CNBB, na Assembleia da CNBB, com o padre Jaciel. Conversamos muito, né? Conversamos também com o Dom Dorival, que é o vice-presidente da CNBB aqui, e Dom Walter, que não é Dom Walter aqui, o bispo auxiliar, que ele me parece que é secretário. Então, o presidente é Dom Humberto, de lá de Barreto, de Juazeiro, e depois vem esses 2. Então, a CNBB é governada por esses 2 bispos e mais Dom Humberto, que é o presidente. E Padre Gesiel fez palestras lá para a gente. Né? E nós conversamos muito, né? E eu aproveitei para dizer o seguinte, eu digo em todo lugar, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, pode me faltar tudo na vida pode me faltar, mas não me falta um padre. Por isso que eu me lembrei de Padre Jaziel, por isso que eu me lembrei. Pode me faltar tudo na vida, mas não me falta um padre. Mas Mário, um padre, digo porque tudo que eu necessito em minha vida, tudo que é mais profundo, tudo que é mais importante na minha vida, é a Eucaristia. E a Eucaristia vem do pão para a Eucaristia. E a Eucaristia vem por qual mão? Pelas mãos dos padres. Quem instituiu esse sacerdote? Jesus. Então vem pelas mãos de Jesus, o próprio Jesus. Que coisa bonita, meu irmão. Que coisa linda. Que coisa profunda. Então eu digo a vocês e repito, pode me faltar tudo, mas não me falte um padre, porque eu preciso da Eucaristia. E agora vamos para o 4º mistério. 4º mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração no Monte Tabor. Jesus levou ali Pedro, 3 discípulos, para se transfigurar. Por que Jesus quis transfigurar? Porque Jesus queria mostrar a eles a sua divindade. E nós contemplamos. Quando a gente contemplamos a transfiguração de Jesus lá no Monte Tabor, não basta só isso, não ter isso não. Não basta só dizer isso não. Contemplamos a transfiguração de Jesus, e aí vai para a Bíblia ver
processo que ocorreu. Dá tempo, porque lá a gente não passa de 1 hora o texto. Dá tempo, lê, vai para a Bíblia, leva o irmão a Bíblia para ler, para ver a riqueza que é o Santo Rosário. E aí a gente contempla, olha com atenção, com os olhos do coração. E por fim, o quinto mistério da luz, que é a instituição da Eucaristia. Chega no ápice. A constituição da Eucaristia. Ficarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Meus irmãos, aí nós vamos para casa, alegres. E voltamos na próxima semana. Na próxima semana nós vamos contemplar os mistérios da dor. Doloroso. Primeiro mistério doloroso, contemplamos a oração e a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Eu tenho uma formação acadêmica de bioquímica. Sou bioquímico, estudei aqui na Universidade Federal da Bahia e fui professor de bioquímica aí muitos anos. Depois me apaixonei por minha mulher lá no interior. Aí fiz concurso para a Universidade Estadual de Feira de Santana, passei e fui embora. Hoje eu me arrependi, porque se eu tivesse que ganhar 3 vezes mais. Mas deixa quieto, né? Já passou, tem um bocado de ano. Tá bom. E aí eu peguei, quando eu vi, Jesus suou sangue. Eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, eu dei fisiologia, anatomia, essas disciplinas todas, aí nunca ouvi falar. Aí eu peguei, fui para a biblioteca da UFRS, lá para o setor de saúde, e aí comecei a descascar livro. E aí a gente acha, estudando a gente acha, que a pessoa pode suar sangue sim, quando ela tem uma dor profunda. Mas não é a dor de parir, não é essa dor, a dor forte que a gente tem, também não é essa dor. É uma dor muito profunda, uma dor que vai no âmago da alma da pessoa. Aí os capilares, que são esses vasinhos pequenininhos, fininhos que a gente tem no rosto, eles começam a romper. Quando começa a romper o sangue, sai e se mistura com suor. E aí a gente está suando sangue. Foi a dor que Jesus sentiu. E Jesus sentiu a dor porque Jesus, o Deus, sabia que tudo que ia acontecer. Mas o Jesus humano também sabia, mas refutava aquele momento. Todos nós, gente humana, refutamos a morte. É ou não é? É, todos nós. Então foi o Jesus Deus lutando incansavelmente com Jesus humano. Chega um momento que ele diz: Pai, se for do teu agrado, se for possível, afasta de mim esse caso. Mas ele diz: mas se for do teu agrado, eu faço o que for do teu agrado. E aí a gente começa a ficar triste com essa dor que Jesus sente. E aí a gente evolui para o segundo mistério. Segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Puseram Jesus em um tronco de árvore, maiorzinho um pouco do que isso aqui, e amarraram Jesus assim. Ficou um soldado romano aqui e outro soldado do outro lado, com um chicote de sola. Quem já apanhou de bainha de facão como eu, porque lá em casa a gente caía no couro na bainha de facão, sabe o quanto dói, e ainda com o osso na ponta amarrado. E eles batiam em Jesus, um de um lado e outro do outro. Jesus tomou 170 cacetadas, em média, chicotadas. De um lado, 170 do outro. 7 são 14, 340, mais ou menos, chicotadas Jesus tomou. Tanto que esse tecido aqui, que reveste o corpo da gente, chama tecido epitelial, a pele, toda de Jesus saiu. E eles tinham cuidado de não bater com a ponta do osso no coração para Jesus não morrer. Porque se bate com a ponta do osso no coração, ele morria, poderia morrer. Mas foi tudo calculado, tudo feito bem para ele sofrer. Para acabar com Jesus, né, definitivamente. Essa era a ideia dele. Né? Muito bem. E aí, nós contemplamos esse mistério e aí a gente começa a ficar triste. Tanta dor. E aí a gente segue em frente. Contemplamos agora o terceiro mistério. Coroação de Jesus com a coroa de espinho.
Cada espinho era mais ou menos isso aqui, ó. Daqueles espinhos, tipo gerema, vocês conhecem? Lá em feira tem um bocado, é um espinho duro e pontiagudo. Só para vocês terem uma ideia, vocês já viram a imagem de Nossa Senhora de Cássia, de Santa Rita de Cássia? Já viram? Tem um Oi, já acabou? Oh, só um minutinho, pelo amor de Deus, viu? Pera aí, não pode ser mais uma? Pode ser. Santa Rita de Cássia tem um sinal aqui, que ela pediu a Jesus assim, que queria sentir a dor do espinho nela. E aí ela sentiu a dor que gerou a cicatriz. De um espinho que ela pediu. Sentiu a dor que gerou a cicatriz. Agora vou correr. Esse foi o terceiro mistério. O quarto mistério da dor doloroso. Jesus sobe no Calvário, sobe uma ladeira para ir para o Calvário, descalço, ladeira, muito em pé, como a gente diz no interior, com a cruz nas costas. Não era a cruz, era só o leio travesso de uma madeira cheia de... Não era madeira lisa, lixada, não, era madeira bruta. E a pessoa já está sem o tecido epitelial, gente. E aqueles espinhos furando nas costas. E ele vai subindo descalço, pedra, espinho, tudo. É muita dor, gente. É muita dor. Tanto que ele cai 3 vezes. Chegando no Calvário, quinto mistério. Contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada prego deste tamanho. Jesus é pregado, fica 3 horas na cruz. 3 horas na cruz. As mãos com cãibra. E ele sem poder se apoiar, porque está em cima do prego. Faltava ar. Quando ele fazia assim para respirar, empurrava o pé para baixo. E aí saía lascando a carne. E as câimbras aqui. E se apoiava de um lado, se apoiava do outro. E ainda Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. É muita coisa. Né? E a gente sai abatido para casa. Voltamos na outra semana. Nós voltamos alegres. Por quê? Por causa da ressurreição. Primeiro mistério glorioso. Contemplamos a ressurreição. Agora, quem não acredita na ressurreição de Jesus, agora eu vou mostrar um fato. Fato mesmo. Que não dá para ninguém duvidar. Antes e até a morte de Jesus, quem eram os discípulos dele? Estava tudo escondido, não estava? Tudo medroso. Foi ou não foi? Foi. Tudo medroso, escondido, com medo de morrer, com medo de apanhar, com medo de ser torturado. Foi ou não foi? Foi. Mas depois que eles viram Jesus vivo, eles continuaram medrosos? Não. Saíram para pregar. Saíram e enfrentaram. Porque a pessoa muda de comportamento de uma hora para outra. Porque viu ressuscitar. Viu ressuscitar. E ainda ele diz: tu está crendo porque vê. Porque está vendo, disse a um. Mas felizes são aqueles que creram sem ver. Felizes somos nós que estamos crendo sem ver. E aí a gente contempla o primeiro mistério, a gente contempla a ressurreição de Jesus. O segundo mistério, a gente contempla a ascensão de Jesus ao céu. Jesus vai ao céu com suas forças, por conta própria, porque Ele é Deus. Terceiro mistério, a gente contempla a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria e sobre nós aqui. Quando a gente está rezando esse mistério, a gente recebe também o Espírito Santo. É muito bonito o texto, Rosário. E o quarto mistério, a gente contempla a Assunção de Maria. Veja que não é ascensão. Por que não é ascensão? Porque Maria não é Deus. Maria é a mãe de Deus. Maria é a medianeira. Maria é a nossa advogada. Mas Maria não tem força para ir ao céu sozinha. Então o Filho, o Pai, o Filho, o Espírito Santo vem buscar. Então a gente diz que Maria é assunta ao céu. Foi ao céu pelas forças do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não por sua força como Jesus foi. Por isso que Jesus ascende ao céu. E por fim a gente contempla, é o quinto agora, né? A coroação
de Nossa Senhora. Por que coração de Nossa Senhora? Como rainha dos anjos, dos santos, nossa, dos apóstolos, de todos? Porque a mãe do rei, a mãe do rei. Gente, oi. Tem aqui, quando falou negócio disso semanal, diga aqui para nós, um mês e tem 5 semanas, a vida. Você pode rezar do dia. O do dia. Quando o mês tem 5 semanas, você já contemplou o rosário, você não começa o segundo, não. Você reza o do dia. Então vamos fazer um teste aqui rápido. Já encerrei também. Vamos fazer. Se for domingo, reza que mistério. Se for segunda, se for terça, se for quarta, glorioso, se for quinta, luminoso, se for sexta. Uma sugestão, pode fazer o ofício para você. Pode ser também. Ótimo. Gente, muito obrigado e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, gente, é um minuto só de palco. Quando a gente está aqui só tem a Arquidiocese de São Salvador. Aqui, o nosso padroeiro é o padroeiro da Diocese, é o padroeiro do texto, é o padroeiro de... Vocês entenderam? Agora, se tem um encontro em feira, por aqui, onde eu tenho essa diocese, a Diocese de Feira, a Diocese de Camaçari, junto outras dioceses, saiu, né? Tem 2 ou mais dioceses juntas, o nosso padroeiro é essa Nossa Senhora do Rosário. E hoje é o dia. É o dia dela, eu estou feliz também por isso. E eu queria passar esse broche para você. Obrigado. Em nome de Deus. Mais uma vez agradecendo ao Mário. Mário, Muito sempre obrigado, essa cara. lembrança. Muito obrigado. Hoje o dia de Nossa Senhora. Viva Nossa Mário, sabia essas foram dadas, só queria acrescentar um pequeno detalhe. Hoje, para os coordenadores de paróquias, foi a nossa última formação